Energia radiante. E o nosso Workcast não para. E nós estamos aqui, direto da Infra FM, com a Leia Lobo, uma querida amiga, uma mulher inspiradora. Leia é head de conteúdo da Infra FM e também idealizadora deste evento, que hoje é uma referência no universo de FM. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite, Leia. Imagina, Thaís, estar aqui com vocês é uma alegria assim que eu poderia perdão, dizer inenarrável, como diria meu pai lá em 1500. Porque, primeiro, assim, né, a gente vem acompanhando todo o trabalho que a Workplace tem feito no mercado nos últimos tempos, e a gente vê um crescimento tão grande, e eu acho que quando você fala, né, que o ambiente devolve essa coisa da inspiração da gente pensar no ambiente de trabalho, me deixa muito feliz, porque, querendo ou não, o Facility Manager tem que o quê? Cuidar do bem-estar das pessoas, né? Você está o tempo inteiro relembrando eles, olha, gente, vamos cuidar do espaço, vamos cuidar de uma forma diferente para que os seus colaboradores fiquem bem, isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz por você ter me convidado, né? E ter, assim, essa oportunidade de compartilhar algumas horinhas aqui com vocês, ou alguns minutos com vocês. Ah, maravilhoso. Com certeza sairemos aqui com insights maravilhosos aí para o time, né, de Facilities. E eu quero começar, né, você que é uma pessoa que me inspira e eu tô nesse universo há tanto tempo, antes muito como tua audiência, agora até como colaboradora também, eu quero né, que você conte, assim, eu fiz só uma breve introdução, mas eu quero entender como Leia Lobo chegou até aqui. Legal. Me conta a tua trajetória. Então, rapidamente, eu falo que eu nasci em 30 de dezembro de 65, até no livro Mulheres de Facilities, onde somos coautoras, né, eu falo um pouco sobre isso. Eu quase nasci e bati com a cabeça na escada do hospital. E aí eu falo o seguinte, né, tamanha era a minha pressa de vir para esse mundo aqui, acho que para dar a minha contribuição. E aí, até comentando, eu falo que talvez esse insight, se eu caísse mesmo, né, como eu quase caí na minha mãe e batesse com a cabeça, será que o hospital está preparado, por exemplo, para ter um ambiente, né, que quando eu batesse a cabeça ali não acontecesse nada? E eu falo que acho que aí vem esse insight, desde essa época, né, de, na verdade, servir e mostrar não só a importância do prédio. Quando a gente começou a Infra, em 1999, a gente estava começando a entrar na história dos prédios verdes, prédios inteligentes, os prédios automatizados. E a gente fala, poxa, isso é tão importante, só que a gente ainda tem, entre aspas, um zelador cuidando desses equipamentos prediais, cuidando desses espaços onde as pessoas trabalham, né? E aí, como eu vim do mercado de hotelaria e do mercado de hospitais, eu sempre falava, porque na hotelaria você cuida dos amenities, do colchão que está legal, das toalhas que estão limpas, no hospital do bem-estar do paciente, etc. e tal. Falei, quem cuida do bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho? E aí, na verdade, a gente começou. Então, a Infra fez 26 anos, a revista, já escrevi 240 edições da revista ao longo desse tempo. E assim, na verdade foi uma construção, porque quando a revista nasceu, a gente falou assim, a gente vai fazer uma revista dirigida, por exemplo, para prédios, né? Para falar de manutenção de prédios. E aí, no meio do caminho, a gente descobriu que tinha uma tal de uma atividade chamada Facility Management. Eu falei, o que é isso? E aí a gente foi pesquisar, foi estudar, foi participar de feiras fora do Brasil. Falaram, poxa, a gente já está falando sobre isso. Então, a gente deu uma reorganizada no nosso conteúdo e o que a gente precisava comunicar. E aí a gente falou assim, a partir de agora, nós temos como missão desenvolver os profissionais que são gestores das áreas de facilities no Brasil inteiro. E acho que nesses 25 anos, o que foi muito legal, porque antes você ligava para as empresas, quem é o Facility Manager? Aí falava para você, quem? Aí você tinha que explicar tudo. Olha, as pessoas que cuidam da manutenção, da infraestrutura, do serviço, que fazem o prédio funcionar do jeito certo. Aqui é o João, etc. e tal. E hoje, quando a gente faz as pesquisas, você tem áreas, empresas que têm mais de 25, 30 pessoas que fazem parte da área de facilities. Então, há 20 anos, a área de facilities ninguém nem sabia o que era. E hoje você vai nas empresas e você tem lá essa área extremamente bem formatada, com 20, 30, 40 profissionais, lógico, dependendo do porte da empresa. E isso é muito legal, porque as pessoas perceberam que não basta você ter um negócio e trabalhar, você precisa ter um espaço onde as pessoas consigam se desenvolver bem. Um espaço acolhedor, uma cadeira que te abrace, sabe? Um carpete que esteja higienizado, com a iluminação que esteja correta. E isso tudo as empresas começaram a perceber que sem isso elas não conseguem ter, na verdade, um resultado dentro do negócio efetivo.
Então, acho que basicamente foi isso, esse insight assim, que aconteceu. É uma trajetória linda e eu acho que é a construção de um legado, né? Sim. Quando você fala depois de 25 anos, e eu já estou nesse mercado aí um pouquinho mais que isso também, né? E olhando sempre para a arquitetura corporativa, e a gente olha, né, esta evolução e o quanto o Facilities tem ganhado palco, né? Tem ganhado luz, porque realmente é uma posição estratégica, né, dentro das companhias e que é só recentemente que foi reconhecido efetivamente, né, como uma profissão. Uma profissão do setor. E ontem foi interessante, até na abertura do congresso, que a gente tinha lá o secretário conversando com a gente, ele falando, né, que ele agora está olhando muito a interiorização do estado de São Paulo. E que tem tanta oportunidade até para os profissionais facis, vamos olhar além do eixo Rio-São Paulo ali, porque você tem grandes centros na área de agricultura, eficiência, tem tanto mercado fora aí que precisa de tudo isso que a gente está falando e que a gente está divulgando há tantos anos, né? Eles precisam saber que existe um local e empresas fornecedoras que podem ajudá-los a ter um ambiente de trabalho muito melhor, independente do que seja, se é numa indústria, se é numa empresa, uma indústria do agronegócio, se é da área de alimentação, se é no mercado automobilístico, não importa. Todas elas precisam, na verdade, desse cuidado, mesmo porque hoje a gente fala de retenção e a gente fala de um monte de mão de obra que a gente não tem. E a gente fala de tecnologia que vem para ajudar também a não substituir as pessoas, mas para contribuir para que a gente possa, na verdade, entregar aquilo que o mercado precisa no geral, né? Ó, aqui já fica um insight poderoso, hein? Que a gente tem que olhar muito mais, né, o território brasileiro, porque quando você traz essa feira e ela vira uma referência, quantas pessoas, a gente que está aqui, né, a gente atende pessoas do Brasil todo, né? E infelizmente eles não têm acesso, né, a empresas que talvez queiram olhar eles, né? E por isso que eu falo, a Workplace ela é uma empresa que a gente não tem fronteira para transformar. A gente vai Brasil, América Latina, mas eu acho que isso é um insight, né, para que também quem está ouvindo aqui o nosso conteúdo entenda que precisa esse cuidado que acontece aqui na grande metrópole, grande centro. Na Faria Lima, como o pessoal fica olhando. Né? Mas que ele também precisa ser levado, né, a qualquer lugar. A qualquer lugar. Onde tem pessoas, e pessoas trabalhando em workplace, elas precisam ser cuidadas. Mais do que onde tem as pessoas, e assim, se você tem um negócio, né, se a sua empresa está caminhando e você percebe que ela não está bem estruturada, a pergunta é, como é que as pessoas que estão trabalhando com você estão? Você já olhou para isso? Como que elas estão sendo atendidas dentro da sua organização para prestar o melhor serviço? Sem dúvida. O seu ambiente está devolvendo ou não está? Exatamente. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Então, acho que isso é super importante. Eu acho que você trouxe um ponto também, e eu vejo muito do conteúdo, te acompanho, né? Eu entendo, né, que existem movimentos que estão olhando para as pessoas, e a gente está colocando as pessoas no centro, e nós levantamos muito essa bandeira. Sim. Mas você também olha muito para a tecnologia. Sim. Né? E pelo conteúdo que você traz através da revista, através das suas redes, enfim, você tem olhado muito para IoT, você tem olhado muito para inteligência artificial, você olha muito para fora. Então eu queria entender, assim, na tua percepção, o que você entende, porque assim, a inteligência artificial ela não deixa de ser, ainda é algo um pouco desconhecido da base, né, de como a gente pode talvez ter um acesso de uma forma muito mais direcionada e efetivo para trazer performance. O que você tem visto, né, para poder contribuir? Porque eu sei que você, né, participa de eventos fora do país também. O que você tem visto para que a gente possa ter assim a aplicação na prática aqui? Na verdade, quando eu inclusive fui estudar, né, eu estou o tempo inteiro voltando para a sala de aula porque as coisas estão acontecendo, eu falo, eu preciso aprender com os meus 59 anos. E aí, quando na verdade eu me deparei com a questão da inteligência artificial, eu comecei a estudar um pouquinho mais. E estudando um pouquinho mais, a minha vida profissional melhorou muito. Por quê? Eu consegui uma melhor qualidade, eu consegui tempo, e usando coisas simples. Sabe, por exemplo, eu pego o manual, por exemplo, quando você entrega a obra, você entrega o manual de como cuidar do espaço de trabalho, por exemplo. Coloco lá, subo isso na minha IA, aí de repente eu falo assim, como é que eu tenho um problema aqui na iluminação, mas tem uma dica lá. Olha, qual é a dica que é a Workplace melhora a iluminação e tal. Aí ele me responde na hora, olha, tá aqui, porque tá tudo no manual.
O manual do carro eu coloco lá, então todo manual de políticas eu coloco lá, porque tudo a gente não pode, é tanta informação que a área de facilities tem, então quer dizer, essa informação toda hoje dentro da IA, do nosso arquivinho da IA, toda hora que você pergunta, isso está à disposição e você não precisa ficar lendo 500 coisas, relembrando. Então parece uma coisa simples, mas no dia a dia, que a gente tem tanta atividade, tem tantas entregas, isso facilita muito a vida. No passado, eu tinha lá uma equipe de redação, por exemplo, com 9 pessoas me ajudando. Hoje eu tenho uma equipe de 3, que produz 3 vezes mais, mas por quê? Porque a gente utiliza a inteligência artificial. E ela também traz para a gente põe lá umas coisas de busca, etc e tal, eu consigo ter notícias sobre o mundo do facilities do mundo inteiro. No Japão, na China, o que está acontecendo em todos os lugares. E isso é legal, porque traz insights para que a gente possa de novo, né, tá comunicando o mercado e fortalecê-lo da melhor maneira possível. Então, acho que isso é muito legal. Mas agora, em agosto, nós vamos para o Japão. Vai ter aquela feira, né, uma feira internacional de novas tecnologias. Eu estou super ansiosa. Vou lá porque eu quero saber o que tem. Né? Vou te acompanhar porque eu também quero saber. Então, aí depois tem o IFMA em outubro também, que é uma feira de facilities mundial que a gente vai todos os anos, para ver também o que tem. Se bem que o ano passado eu fui, não tinha nada de muito especial. O Brasil, né, a gente tem que tirar aquela coisa de... A gente faz tanta coisa boa, tanta coisa de qualidade, que a gente não perde para país nenhum, entendeu? Então, acho que tem todo esse valor, que é uma coisa que eu acho que o brasileiro também precisa começar a valorizar. Gente, tem tanto fornecedor, tanta gente entregando produtos de qualidades, né? E hoje você vê aqui, estava até conversando com o nosso colega ali da Evolve, que traz toda uma solução de IoT para facilitar a manutenção aí de muitas coisas. Gente, tão simples, tão rápido, tão prático, e às vezes eu não preciso dominar a inteligência artificial, mas eu preciso ver se os meus fornecedores podem contribuir comigo quando eles entregam uma solução. Então, e a gente vê isso hoje, que é uma dinâmica que já está acontecendo. E trazendo muita coisa legal e facilitando mesmo a vida dos profissionais. Acho que é um ecossistema, né, Léa? É um ecossistema. A gente, é o que você falou, acho que a gente tem que se valorizar mais para entender que nós conseguimos prover a solução. Sim. Claro que olhar para fora, o mundo é globalizado, a gente tem que ter esse olhar 360, mas entender que sim, a gente também consegue ser referência para que eles possam buscar, né, a gente como solução, daquilo que a gente conseguiu prover para as empresas e principalmente para a celeridade e assertividade, né, dos processos. A gente também vê essa evolução bem latente. Né, aliás, vou até agora fazer uma pergunta que eu acho uma coisa bastante interessante, que a gente vê e nota, certamente isso acontece com seus projetos também. Às vezes você pega uma empresa com matriz aqui em São Paulo, e você vai para a filial do Rio, vai na filial do Sul, apesar de ser a mesma empresa, ter a mesma cultura, mas tem coisas que são totalmente diferentes. E você tem que trabalhar para atender isso, essa personalização, né? Sim. Regional que eu falo. A gente tem que regionalizar, com certeza, mas uma das bandeiras que a gente defende é a padronização, né? Porque assim, até para que você possa ter um sentimento de pertencimento, engajamento do colaborador. Então, se ele está nesse eixo Faria Lima, né, que é uma referência aí para a área comercial, para a área corporativa e efetiva das empresas, mas se ele está lá no agro, a gente atende bastante empresa do agro, né? Outro dia o cliente veio com uma demanda assim, você faz um escritório em Balsas? Pensei comigo, faço porque eu atendo o Brasil. Onde é Balsas? Não faço a menor ideia. Aí a gente foi buscar, fica assim, quase caindo do Maranhão, mas tá lá. Não importa. Não importa, né? E a empresa tá fazendo o projeto dela aqui na Vila Olímpia e, né, tem esse cuidado de alguma forma replicar a essência no projeto em Balsas, que é uma unidade, uma filial, ela é pequena, mas ela precisa estar lá para atender. Então, quer dizer, mesmo o colaborador que tá lá, o dia que ele conseguir chegar aqui numa visita, enfim, ele vai falar, eu trabalho na mesma empresa. É a mesma empresa, né? Você tem a mesma conversa, isso é muito importante. Então, assim, eu acho que isso padronização, né? Um book de padronização. Consciência, por mais que a gente atenda a uma situação regional, e trazendo mais uma vez aqui o agro, um outro cliente a gente fez Vila Olímpia também, e aí foi fazer o escritório deles, né, da planta, né, da fábrica, em Araxá. Então, a gente trouxe buffers acústicos, a gente trouxe todo um cuidado ali com a questão, né, da parte acústica que o projeto tinha, mas é uma fábrica de sementes, que gera uma foligem, que tem um pó, enfim. O piso era madeirado também, só que ao invés de ser um vinílico, ele era um porcelanato, porque tinha que lavar o escritório todo dia no final. Sim. Então, assim,
é você manter o padrão, mas é você também entender, né, a usabilidade, exato, daquela localidade específica. Então, eu acho que esse é o grande papel e a grande troca, né, da arquitetura e também do time que vai depois operar o espaço. Vai operar, exatamente. Então, a gente não pode... não posso ser uma arquitetura que fala, não, a gente tem que manter o carpete né, lá na mineradora. Não dá como, certo, é verdade. Como. Então, acho que buscar prover solução a toda hora e a todo momento. Né? E eu acho que essa é a grande troca que a gente tem tido, né? E tem sido muito valioso, assim, para que os projetos fiquem maduros, né? Fiquem mais consistentes e também mais fácil de cuidar. Acho que esse é o grande ponto. Né? E aproveitando, você já falou, né, que você voltou para a sala de aula, que você estuda, que você vai para fora. Mas assim, você tem alguma prática que você pode contribuir até para incentivar as pessoas a buscarem, né? Como é que você busca atualização e o que você recomenda, né? Porque aqui, por exemplo, é um grande ponto de atualização para os facilities com tanto conteúdo, né? Disponível. Pago e não pago, e não né? pago. Tem muita coisa gratuita enfim, que acho que você consegue, né, dentro dos temas, abordar e fornecer isso, mas além da feira, além do evento, né? O que você aconselha, facilita da forma com que você busca também conhecimento e atualização? Na verdade, o que a gente sente falta, assim, né, ou o que a gente observa, é que a atividade facility é muito dinâmica, e essa dinamicidade faz com que esse pessoal esteja o tempo inteiro correndo, fazendo, e eles não respiram, não param e falam, bom, deixa eu pensar nisso aqui, perdão. Preciso fazer, por exemplo, aqui um novo layout do meu espaço de trabalho. Como que eu vou fazer isso aqui? Não sei. Então, primeiro, né, quais as empresas de arquitetura que você conhece? Já ouviu alguma palestra deles, independente de você estar querendo fazer alguma coisa ou não? Então, assim, eu vejo que eles não têm tempo e, às vezes, assim, eles chamam 1, 2, 3 pessoas até para apresentar o projeto, mas eles também não têm a mínima ideia, às vezes, do que eles estão contratando. Não porque eles não tenham sido bem brifados, mas porque não faz parte do dia a dia deles esse conhecimento. Eu preciso modernizar meu escritório, por exemplo. Fazer isso a primeira vez na vida. Ele nunca fez isso. Então, acho que assim, vamos respirar, vamos entender melhor o que é isso. Porque quando eu falo que eu vou modernizar um espaço, eu tenho um impacto em todo o dia a dia de como essa organização se movimenta. Como é que eu vou pensar isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Deixa eu perguntar isso para os meus fornecedores. Gente, você me ajuda? O que você indica eu fazer? Então, fica muito assim, não, eu estou aqui todo dia, eu tomo conta, eu mando, eu faço, e não se permite ouvir. E acho que não se permitir ouvir hoje, né, entender o que tem disponível, procurar outras empresas, não é um hábito saudável para a organização e nem para a carreira da pessoa. Então, é um convite que eu sempre falo para a gente, vamos conversar. Porque assim, você fala de conteúdo, sabe? Conteúdo não é só ler jornal, acompanhar a mídia, não é nada disso. Você precisa conhecer o que os fornecedores do setor têm. O que esses fornecedores podem fazer para fazer com que a sua gestão seja tão boa assim, seja diferente. E é por isso que quando a gente pensa num evento, a gente pensa no congresso, para pensar de forma estratégica, e também o espaço de todo mundo que está aqui expondo, né, que eles tenham a oportunidade de conhecer também essas soluções. Porque quando você conhece soluções, isso é um aprendizado. E é isso que as pessoas precisam quebrar essa coisa. Ao conhecer novos fornecedores é também adquirir conhecimento. Então, a gente está sempre falando isso. Gente, vamos adquirir conhecimento. Vamos conversar com esse pessoal. Vamos saber o que o pessoal tem para ouvir. Porque ainda tem um estigma em alguns lugares. Não, lá vem aquele fornecedor de novo. Não, lá vem aquele fornecedor. Não está te fazendo um favor. Ele está vindo aqui para compartilhar conhecimento com você, para melhorar a sua gestão. Então, vamos atender o pessoal. Vamos aprender com os fornecedores. É um convite que eu sempre faço. E acho que a partir do momento que eles conseguem ter essa visão, a gestão deles muda totalmente. Porque, querendo ou não, fornecedor, eu falo, é uma consultoria gratuita. Exatamente. Que você pode ter e até para aperfeiçoar o seu escopo. Sim. Eu imagino quantos escopos você não recebe. Olha, precisamos modernizar, precisamos de um layout, precisamos de algum... Vamos fazer um escritório novo. E que você olha aquele escopo e fala, meu Deus, né? Vamos lá conversar e vamos resolver tudo de novo. Então, acho que é isso. Se permitir com que os seus fornecedores que estão disponíveis no setor, inclusive, te ajudem a destacar lá como é que se faz um escopo, por exemplo, para fazer a contratação de um novo workplace. Com certeza, eu acho isso super válido, também levanto essa bandeira, né? Porque acho que talvez o maior problema nas empresas seja a comunicação. Não, e é acho o maior. Que o segundo é a escutatória, né? Sim. É ouvir, é processar e mudar o mindset, né? Sim. De buscar ajuda, de entender que seu ecossistema está ali
para te apoiar, Uhum. né? E não para, de repente, porque às vezes a gente encontra um pouco de resistência mesmo, né, nos Sim. processos, e ter esse olhar, Esse olhar. né, de saber que pode usar como apoio. Queria até acrescentar que talvez quando a gente fala na arquitetura, né, que eles fazem lá modernização a cada 4, às vezes 5 anos, mas quando você vai para outro setor de serviço, você fala, manutenção, limpeza, as pessoas pegam um telefone e ligam, eu preciso de 3, 4 pessoas para fazer isso. O que você está precisando de gente ou você está precisando de ambiente limpo? Você está precisando de ambiente limpo ou você está precisando de um ambiente que traga saúde para as pessoas? Então, começar a olhar as coisas com outro olhar, né? Da mesma maneira que o seu ambiente aqui devolve do espaço da arquitetura, quando eu falo em todas as outras soluções, na automação, na climatização, na preocupação com incêndio, na preocupação hoje com as catástrofes climáticas, querendo ou não, as chuvas, né, que vêm, quebram vidros e alagam, por exemplo, escritórios na Faria Lima também. Também. Quer dizer, a pergunta é, você está preparado para isso? Se isso acontecer, como que você vai trabalhar? Exato. Quais são os riscos hoje que estão iminentes aí, que infelizmente a gente tem que estar atento? Né? Então, acho que tudo isso, assim, olha, não imagina que nunca vai acontecer nada até o dia que pega fogo, até o dia que cai uma chuva e inunda tudo. E aí você fala, agora eu estou de calça curta, e agora? Exatamente. Você já deveria ter, na verdade, né, esses clientes, esses contratantes já deveriam ter lá no caderninho deles, lá na inteligência artificial deles, quando acontecer uma inundação aqui, o que fazer, quem eu procuro dos meus parceiros que vai não deixar para resolver isso no dia que pega fogo. Exatamente. Entendeu? Então, acho que isso é super importante, porque tem lá o gerenciamento de risco, mas ele continua na gaveta. Quando pega de surpresa, de novo. Essa reflexão é você construir o seu plano de ação. Você construir o seu plano de ação, e aí poder acessar ele em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, acho que isso é bem legal. Você que, né, trouxe aqui muito do que a gente fala do ambiente devolve, e eu acredito muito, né, que ambiente ele molda comportamento. E ele devolve não só no ambiente de trabalho, mas na tua casa, no hospital, enfim, por onde a gente passa, a gente está passando por ambientes físicos, né? Queria entender nesse momento, né, nessa maturidade da tua carreira, da tua jornada, da construção desse legado, o que o ambiente tem te devolvido? Pois é, surpresas boas. Na verdade, assim, né, você começou falando logo no início, né, falando um pouquinho do desenvolvimento da minha carreira. E aí, trabalhando no mercado, conhecendo fornecedores de todas as áreas, porque quando você fala hoje na atividade de facilities, você tem mais de 100 atividades que podem ser terceirizadas. Então, gente, é muita coisa, né? Não é só lavanderia, não é só estacionamento, não é viagem, não é frota, não é workplace, tem 500 mil outras coisas. E o que eu acho, né, que acabou sendo um diferencial, porque toda a ligação que chega, todo o e-mail que chega para mim, eu leio aquilo, mesmo estando no mundo alucinado, que faz parte do dia a dia, e eu consigo, na verdade, responder às pessoas. O que eu sinto muita falta hoje, por exemplo, é o que você também já falou sobre a importância da comunicação, estar presente aqui. É você estar presente com o seu colaborador, você estar presente com o seu fornecedor, estar presente com todo mundo. Porque isso mostra, primeiro, que você está entendendo o que ele está falando, ou se você não está entendendo, você tem a possibilidade de perguntar. Sabe, não ter vergonha de perguntar. E eu falo que nessa carreira toda, eu sempre fui um pouquinho cara de pau. E que ser cara de pau o que é? É não ter medo nem das pessoas, nem do mercado, nem do novo, nem do velho, não ter medo de nada. A gente vamos lá, que sempre tem alguém para nos orientar. Tem sempre alguém disponível para falar, poxa, olha, vamos fazer assim. Você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? E também nunca deixar as pessoas sem resposta. Sim, não, posso, não posso, talvez. E o que a gente vê hoje é uma coisa muito que me preocupa, que é uma coisa muito corporativa e que aconteceu, inclusive, depois da pandemia, é que os telefones, o PABX, antigo PABX, não funciona mais. Se deixou toda a informação ou no celular ou só no e-mail. E às vezes você manda um e-mail para determinada pessoa que para ela talvez aquilo no momento não seja importante. Não é para ela, mas é importante para a organização. Então hoje você pega e você liga e ninguém te atende em lugar nenhum. Isso é muito difícil. A gente fala, como que as empresas não têm alguém para ouvir o que eu estou ligando lá para pedir? Então, e essa é uma coisa que me chamava muita atenção e piorou muito depois da pandemia. Então, você fica procurando as pessoas ou então, a pessoa da área tal não pode falar, outro não pode, outro não pode, não pode. E aí você perdeu a oportunidade de ter um grande negócio. Perdeu a oportunidade de ter alguém te trazendo uma solução que está te tirando o sono.
Então, de novo, eu acho que está faltando hoje para as pessoas, primeiro, vamos ouvir as pessoas, vamos receber o que está chegando para a gente e vamos ver se realmente isso faz sentido. Se faz sentido, que legal que fez sentido. Se não faz sentido, Thaís, olha, isso não é o meu momento, etc. Sabe? Mas, assim, conversar com as pessoas. Porque tem um vazio muito grande. É mais ou menos quando você começa a namorar, o cara fala, não quero mais ver você, ele nem te responde mais. Parece uma coisa mais ou menos assim. E no mundo corporativo não pode ser assim. As pessoas, acho que é o respeito ao profissional. Não importa que profissional que é. Deem respostas. Acho que é fomentar a troca. Fomentar a troca, é isso assim, mesmo. A gente que lida com gerações mais jovens, né? A gente, aí às vezes eu falo, olha, liga pra tal pessoa. Aí dá um tempo, eu falo, ligou. Mandei mensagem. Falei, a gente tá com uma urgência nesse ponto. Se você não ligar, o telefone também serve pra isso, né? Ligar. Ele é a primeira função dele, mas as pessoas desconhecem às vezes. E é isso, é falar, né? É falar. E acho que é um ponto muito importante, porque às vezes muitas empresas também querem robotizar isso. Aí você cai numa URA, até num atendimento de WhatsApp, você não consegue chegar numa pessoa para te ouvir. Isso é desafiador, isso é né? desafiador. E é um incômodo também, porque às vezes você quer ali resolver, você acha que em 5 minutos você vai conseguir resolver algo, e não resolve. E às vezes você leva uma jornada do dia todo e não resolve. E aí você cria, na verdade, uma amarra. Não quero nem saber ouvir falar dessa empresa. Eu vou te dar um exemplo bobo aqui. Eu recebo 150 ligações por dia de um robô de uma empresa de telefonia, que atrapalha todo dia o meu dia, entendeu? Eu nunca desligo. Eu ouço o robozinho, vou lá e desligo. E aí eu começo a bloquear. E aí você vai criando uma amarra daquela empresa. Você fala, não quero ouvir falar dessa criatura. É isso. Então, acho que é isso, né? Então, a gente tem que, o nosso cliente, o nosso telefone tem que estar sempre disponível para a gente atender as pessoas. Eu concordo plenamente. E aí, acho que indo de encontro, né, com esse conteúdo aqui que a gente está falando de pessoas, desse contato com as pessoas, o que você tem feito, né? Porque isso é uma das coisas que a gente também levanta muito quando fala do ambiente Devolve, né? O que você tem feito para cuidar da sua saúde, né? Tanto física quanto mental? Essa é uma boa pergunta. Eu falo que eu tenho burnout, mas meu burnout está tudo bem. Eu estou trabalhando com ele, não tem nada. Sob controle. Eu falo pro meu chefe assim, todo mundo fica doente. Eu não posso ficar doente, eu não posso nem ter uma gripe. Mas, na verdade, eu acho que isso tudo depende muito, quer dizer, não é questão do comprometimento seu com o trabalho, não é essa a palavra. Quanto você gosta daquilo que você faz. Eu acho que quando as pessoas meio que fogem, hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, é porque elas não estão felizes com esse ambiente. E se não está feliz, a empresa tem que perguntar o que realmente está acontecendo. Por que essa criatura não está feliz? Por que ela está ficando tão doente? Então, quer dizer, antes não se tinha essa preocupação, hoje se tem um pouco mais, mas ainda estamos muito longe do que é importante. E assim, eu sempre falo que a responsabilidade do meu sucesso ou do meu trabalho depende única e exclusivamente de mim. Então, por isso que eu falo que às vezes eu tenho burnout, mas é um burnout que eu tenho que ficar feliz e tá tudo certo, porque é uma escolha minha. Mas por quê? Porque eu sou alucinadamente feliz com o que eu faço. Lógico que para isso eu tenho que nadar 2 vezes por semana, porque eu nado 2 vezes, vou 3 vezes na academia, porque não parece, mas eu vou fazer 60 anos. E assim, aquela agilidade que eu tinha, porque eu corri 10, 15, 20 quilômetros, fiz algumas corridas por aí. E hoje eu já não consigo fazer mais, porque a gente também precisa compreender que o nosso corpo tem uma limitação. Sim. É uma máquina, eu procuro fazer toda a manutenção, mas eu acho que isso, né? Eu acho que exercício físico todo dia, que eu faço 6 horas da manhã, 6 horas eu já estou na academia, ou nadando, ou para fazer a musculação, etc e tal, é o que me dá força para poder levar o dia com leveza depois. E assim, eu vejo, né, ainda na nossa equipe, vejo também em vários colegas no trabalho, uma tensão muito grande. Não, problema é isso, aquilo. Gente, respira. Às vezes é um problema, uma coisa tão pequena, e a gente consegue, se você se permite fazer com que o outro entenda o que está acontecendo, fazer com que as coisas fiquem mais leves, né? Então, acho que hoje fica muito assim, um milindre muito grande. E esse milindre está fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Então, eu acho que o fato de eu nunca ter tido medo, o que precisa fazer? Vamos lá, para carregar a caixa, para subir, para descer, está tudo certo.
Mas eu tenho a vantagem de ter desenvolvido a minha carreira, o meu negócio, e por isso, lógico, né, as coisas andam. E ainda não é todo mundo que tem essa possibilidade de empreender as suas coisas e fazer aquilo que as deixa feliz, né? Então, eu sempre falo, você quer ter uma vida longeva, você tem que fazer alguma coisa que te deixa feliz. Se você não está feliz onde você está, pega a sua bolsa, não tenha medo. Eu sei que muita gente hoje depende do salário, tem o seu compromisso e tal. Mas quando a gente é obstinado e realmente quer uma coisa melhor e quer ser mais feliz, tem que ir em busca. E você sabe disso. Não, sem dúvida. Porque você criou, né, nosso mundo aqui cheio de energia amarela. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que nos deixa feliz, né? Eu acho que essa mensagem é importante, principalmente para quem está começando a jornada de trabalho agora, né? As pessoas são muito ansiosas. Com a questão de muito acesso, fácil acesso a qualquer tipo de conteúdo bom ou não bom, né? As pessoas acabam criando uma ansiedade e a maturidade te traz a leveza. Sim, né? te traz a leveza. Eu tenho visto muitas pessoas que eu acompanho, né, na jornada, e assim, antes eu era hard, né? Hoje eu sou soft. Eu sou soft. E é a leveza mesmo, né? No literal da palavra, de entender que às vezes a gente achava que era um problema gigante, hoje você entende que é fácil de resolver. É fácil de resolver, mas é a maturidade que Exatamente. Então, mas foi bom, fica essa dica aqui, né? Mas foi bom você falar essa questão da ansiedade. Tive a possibilidade de ouvir, não vou lembrar o nome dele agora, um indígena falando, indígena bem conhecido, inclusive. Ele falou uma coisa muito legal, que na cultura indígena você não tem a palavra futuro. E falei, por que não tem a palavra futuro? Porque a palavra futuro é que causa essa ansiedade na gente. A gente está o tempo inteiro procurando pódio, procurando não sei o quê. Às vezes, quando você chega lá no pódio, você vê que aquilo não era tão grandioso assim quando você imaginou que fosse. E aí você vai atrás do outro pódio, vai atrás de um monte de coisa. Que a gente tem que ser como a natureza. Tem 4 estações. Inverno, outono, verão. Outono e inverno, botei as 4 estações. E primavera. E primavera. E que a gente, né, o ser humano, você tem que ter infância, você tem que ter a juventude, tem a adolescência, tem a época que você se transforma em homem, mulher, não importa. Tem a época da maturidade. E a gente tem que viver o hoje. Amanhã a gente bate a cabeça ali, não existe mais. E que a gente tem que, todos os dias, relembrar que essa questão do futuro está deixando a gente doente. Exato. Por um pódio que nem sempre vai deixar a gente feliz. Então, aproveita o dia de hoje. O que é aproveitar o dia de hoje? Pelo menos a minha opinião e é o que eu faço, né? Ter o meu melhor dia de trabalho, ter o meu maior momento com a minha filha, com a minha mãe, com a minha família, etc. e tal, com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com a cerveja, com o torresmo, não importa. Mas é ter esse melhor momento comigo. Porque eu falo, gente, amanhã eu bato ali a cabeça e já era. Outro dia mesmo eu caí no meu banheiro lá, porque estava assim as barras, que agora eu vou pedir para colocar, porque eu também tenho que entender que eu estou ficando velhinha, que eu posso escorregar no banheiro e bater a cabeça. Exato. Um exemplo bobo aqui, mas acho que são coisas... Mas que é super real. As coisas estão mudando. Sim. Então, de novo, é relembrar que a gente tem os nossos tempos. Exato. E hoje a gente tem uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, o que você vai ser como crescer? Deixa a criatura ser criança, né? Exato. Vamos pensar, vamos esperar. Não vamos criar, né, e fomentar essa ansiedade. Essa ansiedade para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, não tem necessidade. Acho que é isso. Essa mensagem é maravilhosa, né? Porque eu também me conecto muito com isso, é claro, né? A gente ama o que a gente faz, então, por mais que a gente às vezes se exceda, né? Mas ainda assim, de alguma forma, para a gente tem é prazeroso, a gente se realiza com isso, né? Então, faz o que gosta e é feliz, né, fazendo. Eu vejo você aqui correndo, falando, a dinâmica na feira e vai e volta. Mas isso é você, né? E talvez, se eu te visse de uma outra forma, não te reconheceria como Leia. Mas eu acho que é essa mensagem, né? É viver o hoje, é entender o quanto a gente pode absorver e tudo que a gente for fazer, dar o nosso melhor e ser intenso naquele momento. Ser intenso naquele momento. O que for amanhã, o que foi ontem, né? A gente tem que viver hoje. Mas sabe que você falando aqui, eu vou falar uma coisa que talvez, depois você pode cortar se você quiser. Eu tenho toda essa dinâmica, às vezes tanta entrega para o trabalho e para as coisas, né? E aí ontem eu cheguei em casa, eu moro sozinha, né? Aí eu cheguei lá, esquentei a minha sopinha também, e me bateu uma solidão, eu falei assim, nossa, gente, eu trabalhei tanto hoje, não sei o quê, mas no final do dia eu tô feliz no meu canto, no meu lar, aquela paz inteira ali, entendeu? Então às vezes a pessoa vê você fazendo, você brilhando,
E é uma outra coisa também, sempre julga, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é isso, aquilo, e ninguém sabe a sua realidade, a sua vida como ela realmente é. Exatamente. Então, sabe, a sua solidão, a sua solitude, não importa o que está acontecendo, qual é o preço, às vezes, que você paga para fazer tudo isso, né? Então, isso é uma coisa muito... E eu falo assim, o Instagram né? é a maior avenida do mundo, né? Pois Todo é, mundo é a vida feliz, como ela é... Todo mundo é feliz, história. mas a realidade dos fatos não é. Então, ontem você esteve aqui com milhares de pessoas. Sim. Mas para você se reenergizar, né? Para que você pudesse estar aqui nesse novo dia, você estava com você. Estava comigo. Com você mesmo. Na minha cama maravilhosa e minha sopinha quente. Estava tão bom. Só não tomei o vinho. Falei assim, não, vai que amanhã dá um revertério, eu tenho que estar com a cabeça boa. Já não está funcionando hoje. O vinho deixa para tomar amanhã. Deixa para tomar amanhã. Aliás, já ganhei uma cachaça de um cliente ali que adora cachaça. Falei, ai, que bom, vou tomar amanhã à noite. Tem que comemorar. Tem que comemorar. Né? E a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, que é sempre uma delícia conversar com você, mas eu queria te trazer aqui uma pergunta, né? Se você tivesse um poder para você transformar ou mudar os workplacers pelo mundo, sendo empresas pequenas, médias e grandes, mas que você tivesse um poder para influenciar, de alguma forma promover a melhoria na vida das pessoas, o que você faria? Eu falaria para elas o seguinte, não sejam curiosos da vida dos outros. Sejam curiosos das coisas. Por que existe esse microfone? Por que ele é assim? Por que ele é assado? Por que esse copo é assim? As pessoas perdem muito tempo interessadas no Instagram, não sei o quê. Não que isso não seja legal, é legal. Mas não pode fazer disso a sua vida. Se interesse por coisas, se interesse em aprender. Coisas que estão fora da sua vida. Sabe, vou aprender sobre jardinagem, vou aprender sobre fotografia, vou aprender sobre como gravar, como fazer um podcast. Vamos aprender sobre coisas. E a gente vê muita gente perdendo o seu tempo de vida, principalmente os jovens, e o seu tempo profissional, cuidando da vida dos outros na internet. Olha que legal, esse cara fez... Sabe, é legal, gente, mas você tem que pensar em você. O que você quer ser? Se você quer ser aquela pessoa, se você ficar só olhando, não vai acontecer nada. Você precisa tomar algumas atitudes, precisa fazer algumas coisas novas. Então, acho que eu deixaria esse recado, que é isso. Não cuide da vida das pessoas e tentem entender o máximo de coisas que você puder aprender. Maravilhosa. Conversei aqui com a Leia Lobo num papo super bacana. Quero te agradecer mais uma vez e te desejar mais sucesso ainda no seu evento. Obrigada. Sucesso para nós e que o ambiente continue devolvendo, não só aqui no ambiente da Expo Infra FM, né, mas que os nossos clientes saibam que no Brasil temos empresas como Workplace que podem ajudá-los e muito a ter um workplace diferenciado e saudável que possa trazer conforto e bem-estar para os seus colaboradores. Amém. O ambiente devolve sempre. Sempre. Obrigada.